E aí, gente, beleza? Vamos lá então para a nossa aula C, tá? De clínica cirúrgica, onde a gente vai falar de tempos cirúrgicos. Bom, o que são os tempos cirúrgicos, tá, gente? Os tempos cirúrgicos, eles são momentos, né, que acontecem na cirurgia, tá? E a gente dá esses nomes para eles, né, de tempo cirúrgico, de acordo com a ação que o médico está realizando durante a cirurgia, durante, vamos dizer assim, o momento da cirurgia em si, né? Então, por exemplo, como dá para ver na imagem, né, o médico está aqui fazendo um corte no tecido. Então, essa é a diérese, né? Então, tudo tem, para cada momento tem um nome, tá? Você não fala assim, meu paciente parou na hora que tava abrindo lá, a hora que o médico tava abrindo ele parou. Não, não é assim, né? Então as coisas acontecem ali naquele tempo com aquela série, com aquela nomenclatura. Então os tempos cirúrgicos, de um modo geral, tá? Eles são classificações, empregadas nas intervenções cirúrgicas, de acordo com o momento da cirurgia. Não é o momento em que a cirurgia está acontecendo, não é questão de hora, é o momento da cirurgia, é a ação que está sendo realizada naquele momento pelo cirurgião, tá bom? Então, eles são basicamente 4, tá? Pode ser que dependendo da literatura que vocês vejam, né? Ele tenha algumas outras determinações, mas isso é raro, tá, gente? Basicamente são essas 4, que é a diérese, a hemostasia, a exerese, que é a cirurgia propriamente dita, e a síntese, tá? Então, esses são os 4 tempos que a gente vai estar vendo. Então, aqui, ó, eu tenho a diérese. A diérese nada mais é que a separação nos planos anatômicos, né? Ou seja, é o corte em si, né? Então, como a gente viu naquela imagem, né? O médico passando ali o bisturi. Então, todas as vezes que existe ali o rompimento, né? Provocado, obviamente, da pele, né? Eu vou ter a diérese. E isso não se limita à pele, tá, gente? Eu tô falando de tecido. Então, toda vez que o médico ele vai fazer a separação, né? Ele vai fazer um corte, vamos dizer assim, em tecidos, né? Para abordar um órgão ou uma região, a gente está na diérese. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer uma cesárea, tem que cortar pele, tem que cortar gordura, tem que cortar músculo. Por quê? Porque o médico quer acessar o útero, não é verdade? Então, enquanto ele não chega no útero, nós estamos na diérese, porque ele está tentando abrir caminho até o órgão que ele quer chegar, tá? Ela pode ser mecânica ou física, e aí a gente vai ver as possibilidades, tá? Então, no caso da diérese mecânica, eu preciso fazer uso de um instrumento, tá? Para ser uma diérese mecânica, tem que ter a ajuda de um instrumento para, de fato, abrir ali o tecido, tá? Para, de fato, abrir ali, abrir passagem para o órgão ou para a região que o médico quer. Então, por exemplo, eu dei de exemplo aqui para vocês a serra, né? A serra, bisturi, né? Tudo são exemplos de materiais, né? Que podem ser utilizados para fazer uma diérese mecânica. Aí, para a diérese mecânica, nós temos uma subdivisão, tá? Pode ser uma secção, que é olha aqui, observem que é o corte do bisturi, né? Então, eu tenho uma secção. Pode ser uma punção, tá? Pode ser uma curetagem, como a que é feita no interior do útero, quando tem um aborto espontâneo, por exemplo. Pode ser através da dilatação, e esse aqui é um processo, gente, realizado dentro da artéria, né? Então, tem aqui a parte arterial, né? A artéria em si, ela tá obstruída por uma placa de gordura. Aí, o médico insere um catéter, na ponta desse catéter tem um balão, tá? Ó. E o médico insufla esse balão quando ele vê que o balão tá no lugar certo. Nossa, professora, como que ele sabe? Ele sabe porque existem aparelhos que possibilitam a visão ao vivo do interior da artéria para o médico. Então, enquanto ele está introduzindo o catéter, ele está vendo onde o catéter está indo. E aí, quando ele chega no local que ele quer, ele insufla esse balão, tá? Ó. E aí, esse balão empurra a artéria para o lado, tá bom? Então, pode ser também por dilatação. E pode ser também, tá? Ó, por divulsão. Tá bom? Esse nome é estranho, né? Esquisito. Então, vamos ver cada um deles, tá? Então, eu tenho aqui no caso da... Opa!
no caso da punção, que é a introdução de uma agulha, né? Ou um trocarte, que eu coloquei a foto para vocês saberem o que é um trocarte, nos tecidos, separando eles sem contudo seccioná-los. Então é a punção mesmo, eu vou fazer um furinho, tá? É um procedimento realizado com a finalidade de drenar, né, coleção de líquido, né, ou coletar fragmentos de tecido para fazer uma biópsia, por exemplo. Tá? Então, quando você faz uma biópsia, né, na grande maioria dos casos, faz-se através da punção. E aí, na pontinha, né, dos instrumentos que são utilizados para fazer a punção, ele consegue tirar um pedacinho de tecido, um pouquinho de célula ali para fazer exame, tá? Ó. Então, observem, ó, tô fazendo uma punção aqui, tô fazendo uma punção aqui, ó. Eu tô tendo descontinuidade do tecido, mas eu não tô separando os tecidos, eu tô fazendo um furinho, tá? Essa aqui, ó, esse processo é uma cistostomia percutânea, tá? Então, é o processo que o médico vai fazer para a passagem da sonda, né, da cistostomia, que a gente já viu bastante aí nas aulas anteriores. Esse aqui é o trocarter, tá? Parece uma caneta, mas ele tem uma, né, essa parte aqui, né, mais bem, como é que eu vou dizer assim, com mais detalhes, né? Então, não é bem uma caneta, mas ele parece, né? Aí a gente tem a secção, que é o ato de dividir ou cortar o tecido, né, com o uso de algum material cortante, como, por exemplo, uma tesoura, uma serra, né, uma lâmina ou mesmo bisturi elétrico. Então, né, uma secção eu vou seccionar, eu vou separar, tá bom? Na punção eu só fiz um furinho, aqui eu tô separando mesmo os tecidos. Aqui, ó, a divulsão é o afastamento dos tecidos nos planos anatômicos, tá? Sem seccioná-los, utilizando, né, uma tesoura romba, que eu também coloquei foto para vocês, pinças, tentacânulas e afastadores, tá? Então, essa aqui é o tipo da tesoura, ó, tá? Vou mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a tentacânula, tá vendo? Que ela tá sendo utilizada aqui, ó, embaixo da língua, tá? E a espátula também pode ser bem utilizada. Aí aqui a gente tem, ó, esse é um tipo de afastador, tá? Ó, outro afastador, todos os afastadores que são utilizados nesse processo, tá? E aí, continuando com a diérese mecânica, né? A gente tem a curetagem, que é a raspagem da superfície do órgão com o auxílio da cureta, que é um instrumento em formato de colher e que possui umas bordas cortantes. Deixa eu ver se eu pus... Eu não pus foto. Eu não achei uma foto legal, tá? Desse instrumento aqui. Mas dá pra ver bem por aqui como é que é a carinha dele, né? A dilatação, que é o processo através do qual se procura aumentar o diâmetro de canais ou orifícios, né? Como, por exemplo, no caso da dilatação da uretra. Existe um catéter que se chama catéter duplo J. Ele é colocado na uretra, às vezes, quando a pessoa está com pedra nos rins e a pedra, né, acaba sendo, né, tendo um tamanho maior, ou de repente não fica, mesmo que ela seja fragmentada, não fica fácil dela sair. Então é utilizado esse catéter duplo J para aumentar ali o tamanho, né, aumentar o diâmetro do canal, tá? A diérese física, né, que aí já é outro tipo, tá? Então até agora a gente falou da diérese mecânica, que eu preciso de um instrumento propriamente dito para eu fazer isso, né? No caso da diérese física, não, tá? Não é o instrumento em si que vai fazer a separação ali dos tecidos. Eu tenho outros fatores, como por exemplo, a diérese física, ela é dividida em térmica, ela pode ser feita através de raio laser, ela pode ser feita através de crioterapia. Então, nesse caso aqui, eu até tenho um instrumento, tá? Ó, mas um instrumento que vai gerar, né, uma energia, tá? No caso da crioterapia, é através das baixas temperaturas e essa baixa temperatura que vai fazer o serviço. Não é o instrumento em si. O instrumento só está gerando a baixa temperatura. Aqui é a mesma coisa, ó. Não é o aparelho que está provocando, emitindo o raio laser que vai fazer o processo. É o raio laser em si, a energia laser em si. E o mesmo com a questão aqui do calor, tá? Então, ó, nesse tipo de diérese é empregado o calor, né? Cuja fonte é a energia elétrica, no caso da diérese térmica, né? Então, é o bisturi elétrico. Quando você entra no centro cirúrgico e você sente aquele cheiro, né, de pena de galinha, por exemplo, né, queimada, é o cheiro do bisturi elétrico,
Então, quando o bisturi elétrico ele começa a cortar, provoca aquele cheiro, fica aquele cheiro parecido com pena de galinha queimada, quando a gente vai depenar a galinha fica aquele cheiro. O bisturi elétrico, quando ele é utilizado dessa forma, né, o que acontece? Ele corta e cauteriza. Ao mesmo tempo que ele corta, ele já vai queimando as bordas para evitar sangramento. Então, ele corta e cauteriza ao mesmo tempo, o que é muito legal. No caso da diérese por crioterapia, ela consiste no quê? No resfriamento brusco e intenso de uma determinada área, né? É parecido com algumas técnicas que o pessoal usa para retirada de verruga, né? Então, às vezes a pessoa tem uma verruga, aí o médico vai lá, aplica a crioterapia, aquela verruga congela e depois ela cai, tá? Aqui, ó, o nitrogênio líquido é a substância mais adequada. Para quem já assistiu o Demolidor do Sylvester Stallone ou o Jason X, né? O Demolidor, o policial lá, o John Sparta, ele foi congelado, né? Foi congelado com nitrogênio. Né? Então ele foi congelado. No caso do Jason X também, né? A primeira pessoa que ele morre depois que ele mata, a primeira pessoa que o Jason mata depois que ele vai pro espaço é uma moça que ele enfia a cara dela no nitrogênio. Então, né? Péssimo, né, gente? Nada a ver, né? Se isso aqui não for bem utilizado, vai dar ruinzão. Mas, quando ele é bem empregado, ele consegue fazer muita coisa, né? Muita coisa boa. A verruga é um pequeno exemplo, tá? E funciona super bem. Bom, quando a gente utiliza a diérese por laser, né? O raio laser, ele corresponde a ondas luminosas, né? Em raios infravermelhos que são concentrados e de alta potência. O sistema laser, ele é obtido a partir de materiais, né, no estado sólido, líquido ou gasoso, sendo que cada tipo é aplicado, né, numa especialidade diferente, né, numa cirurgia diferente. Então, não tem uma regrinha, né, para isso. Como é que eu vou dizer assim? Não é padrão. O médico que vai decidir o que ele quer, tá? Que tipo de laser que ele quer, que substância que ele quer, que procedimento que ele quer. Mas, se vocês ouvirem falar, né, que vai ser feito aí uma cirurgia laser, né, provavelmente vocês vão se deparar com essa situação aí, tá bom? Onde eu vou fazer a descontinuidade do tecido utilizando o raio laser. E aí a gente vai para o próximo tempo cirúrgico, ok? Que é a exerese. Aqui, gente, quando a gente está nesse formato assim da aula gravada, vocês não conseguem, né, perguntar assim junto com o que eu tô gravando. Então, o meu conselho é: vai assistindo o vídeo, pausa se tem alguma dúvida, anota a dúvida, né? Até porque esses vídeos eles são mais curtos, então facilita um pouco, né? Então você, por exemplo, ficou com dúvida no primeiro tempo, anota a sua dúvida e passa depois, tá? Que isso aí facilita bastante para vocês, ok? E aí vamos falar da cirurgia propriamente dita, que é o tempo cirúrgico fundamental, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico, né? É o momento em que o cirurgião realiza a intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, visando o diagnóstico, o controle e a resolução da intercorrência, reconstituindo a área, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível. Então, né, basicamente é o ápice da cirurgia ali, vamos dizer, né? É o que todo paciente espera, né? É o tratamento cirúrgico pelo qual ele está ali. Então, esse é o processo, né? Esse é o tempo. A exerese é o tempo cirúrgico propriamente dito. Tá? E aí a gente tem, né? Aqui não tem, não é igual na diérese, né? Que é dividida, né? Dividida e subdividida. Então, exerese é a cirurgia. Aí a gente vem para a hemostasia, que é um período bem crítico para a gente também. Por que ele é um período bem crítico? Porque nesse tempo aqui, gente, muita coisa pode dar problema, tá? Pode acontecer muita coisa. Então, é o processo através do qual se impede, né, se detém e previne sangramentos. Então, se esse tempo cirúrgico aqui não for bem observado, o paciente pode ter uma hemorragia, por exemplo. Então, ó, ela pode ser preventiva, né, que é medicamentosa ou cirúrgica. Ela pode ser de urgência e curativa, né? Então, ela tem essa finalidade aí, ó, tá? Essa subdivisão, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, a homeostasia através de medicamentos, ou mesmo, né, ali de um processo cirúrgico, né, para estancar possíveis sangramentos. Ela pode ser também de urgência e curativa, tá?
Então, no caso da homeostasia preventiva, que é essa aqui, ó, tá? Ela pode ser medicamentosa, baseada nos exames laboratoriais, né, como o tempo de sangria e coagulação, e dosagem, né, de tropombina. Então, são dosagens de fatores de coagulação. Então, dependendo desses exames, o médico pode receitar medicamentos, né, para prevenir, tá, que agravos aconteçam nesse momento. E a cirúrgica, ela é realizada com a finalidade, né, de interromper a circulação durante o ato cirúrgico. Ela pode ser temporária ou definitiva, então não tem problema, tá? Pode ser temporária ou definitiva. Então vamos supor que para eu acessar determinado órgão, né? Para eu fazer o acesso a um órgão, eu sei que eu vou mexer ali, né? O médico vai mexer em determinado local e pode provocar um sangramento. Então o médico vai fazer como se fosse uma cirurgia dentro de outra, né? Para evitar, ok? Um novo sangramento, para evitar um novo sangramento e também para prevenir, tá? Ó, complicações maiores na cirurgia de base. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia em uma determinada região que é muito vascularizada e aí pode-se vir a romper uma artéria. O médico pode, de repente, fazer um processo cirúrgico ali, né? Para desviar o trânsito, para, de repente, né? Fazer um processo ali para interromper a passagem de sangue naquele local durante a cirurgia, por exemplo, tá bom? A homeostasia de urgência, que ela é realizada quase sempre, né, em condições não favoráveis e com material improvisado, como, por exemplo, a compressão digital ou manual. Essa compressão digital ou manual, gente, é quando existe, né, no meio do processo, né, de cirurgia, uma complicação, né, a gente não tem coisas à mão, não estava esperando aquela situação, e aí você acaba comprimindo o local manualmente. Então você tem, vamos supor que rompeu uma artéria ali durante o processo de cirurgia, né, vai ter que se fazer uma homeostasia de urgência, né, e aí essa compressão digital ou manual, que muitas vezes é com material improvisado, porque a gente não estava esperando aquilo lá, né, acaba levando aí, muito provavelmente, a grandes complicações para o paciente. Ou você comprime a artéria, como a gente já viu, né, que dá para fazer, né, você tem que fazer um peso enorme, né, 55 quilos para comprimir uma artéria, né, ou você pode colocar uma pinça, por exemplo, até que seja feito o procedimento adequado para parar aquele sangramento. A homeostasia curativa, né, que é realizada no decorrer da intervenção cirúrgica, ela pode ser medicamentosa, com gel homeostático, mecânico, com o uso de pinças, física, com bisturi elétrico e biológica, com a cola biológica. Então, no caso do processo da homeostasia, por exemplo, né, curativa, eu tenho o bisturi elétrico. Então, quando eu estou fazendo, né, um processo lá de corte do tecido e eu já estou usando a função de cauterizar, automaticamente eu já estou fazendo uma homeostasia curativa. Por que eu já estou fazendo homeostasia curativa? Porque eu estou cortando e cauterizando. Então, ao mesmo tempo que eu corto, eu evito sangramentos, tá? E o último tempo que a gente vai falar, que é a síntese. A síntese, gente, é o final da cirurgia. Tipo, acabou, já era, já operou, né? Então, é a união dos tecidos, né? Que será mais perfeita quanto mais anatômica for a separação. O que isso significa? Quanto melhor o cirurgião fizer a separação desses tecidos, né? Quanto mais cuidado, prática, né? Atenção, técnica o cirurgião tiver nesse processo de diérese, o que vai acontecer? Melhor vai ser o final, melhor vai ser a síntese, tá? E aí a síntese, ela pode ser também de alguns tipos. Ela pode ser cruenta, incruenta, completa, incompleta, mediata ou imediata, tá bom? Então vamos ver cada uma aqui. Bom, aqui no caso da síntese completa, é aquela que é feita, né, a aproximação dos tecidos em toda a dimensão da incisão cirúrgica. Então, olha aqui, ó. Opa, perdão. A síntese completa, Então, no caso da síntese completa, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar todo o trajeto, não vou deixar nenhum pedacinho aberto, tá? Então, ela é inteira, né, a aproximação, o que o médico abriu, ele vai fechar.
Ele é uma síntese completa, ok? A síntese cruenta. São utilizadas, né, instrumentos apropriados, como agulhas de sutura e fios cirúrgicos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma síntese completa, cruenta. Por que ela é completa? Porque eu peguei toda a extensão da onde foi aberto, tá? E eu fiz uso de fio de sutura, de agulha, ok? Aqui a gente tem uma síntese incruenta, que é aquela que eu faço uso, né, da aproximação, dos tecidos, né, com gases, gesso, esparadrapo, atadura. Então aqui eu não utilizei agulhas, eu não utilizei linhas, ela não perfurou mais tecido para fazer a aproximação. É o que o pessoal chama de ponto falso, né? Então eu faço a aproximação dos tecidos através desse material aqui, ó. Ok? Então, para ficar fácil, né, de vocês lembrarem, ó, cruenta, ela é aquela coisa que gruda, que não é que gruda, mas que ela encrava. Ficou melhor, né? Então, encrava. Ela encrava na pele aqui, ó. Tá? A agulha e a linha encravam na pele para poder juntar uma parte na outra. Na incruenta, não, ó. Tá? Ó. Ela só aproxima, tá bom? Ela pode ser incompleta, que é aquela, gente, que não tem, né, aproximação da extensão inteira, ficou um pedaço aberto. Por exemplo, a colocação de um dreno. Então, eu fiz a colocação de um dreno, eu fechei um pedaço, mas o dreno não tá aqui? Tá. Então, não é uma síntese completa, ela é incompleta, porque falta fechar o quê? O pedaço onde tá o dreno, tá bom? Lógico que depois que fizer a retirada desse dreno, aí sim vai fazer uma síntese completa, tá? A síntese imediata é aquela que tem que ser realizada, né, imediatamente, né? Ou seja, na hora, tipo, na hora, não pode esperar. Por exemplo, um corte no supercílio, na face, né, ou outra área, né, do corpo. Então, por exemplo, principalmente nos supercílios, que é essa região aqui em cima, né, do olho, que se você não fizer a síntese na hora, ela vai causar problemas ali para a visão do paciente, né? Então, outros problemas na face, ela tem que ser feita na hora, tá ok? Agora, no caso da síntese mediata, ela vai ser realizada algum tempo depois da lesão, né? Então, por exemplo, a gente tem casos, né, em situações, né, onde é colocado um curativo em cima da lesão, em cima do corte, por exemplo, e ela não precisa ser feita ali na hora. Eu tenho outros problemas para tratar no paciente antes de fechar aquilo ali, tá ok? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me passem, tá? Eu não coloquei outro assunto junto com essa aula, que é para dar tempo de vocês assistirem novamente, né? Verificarem aí se tem dúvidas, se não tem dúvidas, para vocês poderem me passar depois, tá bom? Por isso que eu não coloquei outro assunto junto com essa parte dos tempos cirúrgicos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.